Em 16 de março de 1984, no aeroporto de Baton Rouge, Louisiana, as câmeras de televisão capturam um dos momentos mais chocantes da história criminal americana. Um homem se aproxima calmamente de outro que estava sendo escoltado pela polícia e, a queima-roupa, dispara um tiro fatal na cabeça. O atirador era Gary Plauché, de 39 anos. A vítima, Jeff Doucet, de 25 anos. E o motivo? Doucet havia sequestrado e abusado do filho de Gary, Jody, de apenas 11 anos. Esta é a história de um pai que decidiu fazer justiça com as próprias mãos, gerando um debate que perdura até hoje. Quando a vingança se torna compreensível, e existe diferença entre justiça e vingança? Para entender completamente este caso, precisamos voltar no tempo e conhecer os protagonistas desta tragédia. Gary Plauché era um comerciante respeitado em Baton Rouge, pai de 4 filhos. Homem trabalhador, conhecido na comunidade como alguém dedicado à família. Jody, seu filho caçula, era uma criança carismática e atlética, praticante de karatê. Jeff Doucet era o instrutor de karatê de Jody. Aos 25 anos, havia conquistado a confiança da família Plauché e de outras famílias da região. Doucet era visto como um mentor positivo para as crianças, uma percepção que se revelaria tragicamente equivocada. O relacionamento entre Doucet e a família começou de forma aparentemente inocente. Como instrutor, Doucet passou a ter acesso privilegiado à vida de Jody, ganhando gradualmente sua confiança e a dos pais. É um padrão clássico de predadores sexuais. Primeiro conquistam a confiança, depois isolam a vítima. Em fevereiro de 1984, Gary e June Plauché viveram o pesadelo de qualquer pai. Seu filho de 11 anos havia desaparecido. Jody não voltou para casa após as aulas de karatê. As primeiras horas se transformaram em dias angustiantes. A polícia foi acionada, buscas foram organizadas, mas não havia pistas concretas sobre o paradeiro do menino. O que a família não sabia era que Jeff Doucet havia levado Jody para a Califórnia. Durante o trajeto e nos dias seguintes, Doucet abusou de Jody repetidas vezes. Para Jody, aqueles foram dias de terror e confusão. Uma criança de 11 anos não consegue compreender completamente o que está acontecendo. Doucet havia planejado o sequestro cuidadosamente. Ele convenceu Jody de que estavam fazendo uma viagem especial e que isso deveria ser mantido em segredo. Utilizou técnicas de manipulação psicológica típicas de predadores, alternando entre carinho e intimidação. A investigação policial se intensificou quando perceberam que Doucet também havia desaparecido no mesmo período. Os investigadores começaram a conectar os pontos e o que inicialmente parecia um caso de desaparecimento se transformou em uma investigação de sequestro. Após dias de agonia, a família finalmente recebeu a notícia. Jody havia sido encontrado vivo na Califórnia, mas junto com o alívio veio a devastadora descoberta do que havia acontecido durante o sequestro. Jeff Doucet foi preso na Califórnia e Jody foi libertado. A criança estava fisicamente bem, mas o trauma psicológico era evidente para qualquer pessoa que o visse. Durante os procedimentos legais na Califórnia, detalhes horríveis do abuso sofrido por Jody começaram a emergir. Para Gary Plauché, cada nova informação era como uma punhalada no coração. A raiva e o sentimento de impotência cresciam a cada dia. O sistema legal seguiu seu curso. Doucet seria extraditado para Louisiana para enfrentar as acusações. A data foi marcada, 16 de março de 1984. Ele chegaria ao aeroporto de Baton Rouge na parte da tarde. Gary Plauché sabia dessa informação. Na verdade, essa informação havia sido divulgada pela mídia local, algo que hoje seria considerado uma grave falha de segurança. A imprensa estava presente para cobrir o retorno do sequestrador, sem imaginar que estavam prestes a documentar algo muito mais dramático. Naquele dia, Gary tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele pegou um revólver .38, dirigiu até o aeroporto e esperou. Sua mente estava consumida por uma única ideia. Jeff Doucet tinha que pagar pelo que fez com seu filho.
Às 21h30 do dia 16 de março de 1984, o voo chegou ao aeroporto de Baton Rouge. As câmeras de televisão estavam posicionadas, esperando para capturar imagens de Jeff Doucet sendo escoltado pela polícia. Gary Planchet estava lá, disfarçado. Ele usava óculos escuros e um boné, tentando passar despercebido entre os repórteres e curiosos. Sua arma estava escondida, mas sua determinação era inabalável. Quando Doucet apareceu, escoltado pelos policiais, Gary se aproximou. As câmeras capturam tudo. Gary se posiciona, saca a arma e, sem hesitar, dispara um único tiro na cabeça de Doucet. Por quê, Gary? Por quê? Essa foi a famosa pergunta do repórter da WBRZ, Deck Simmons, que conhecia Gary pessoalmente e estava chocado com o que acabara de presenciar. Gary foi imediatamente dominado e preso. Doucet morreu instantaneamente. Tudo aconteceu em questão de segundos, mas aquele momento seria reproduzido milhares de vezes na televisão e se tornaria um dos vídeos mais famosos da história criminal americana. A reação do público ao ato de Gary Planchet foi surpreendentemente dividida, mas com um apoio majoritário ao pai. Cartas de apoio chegavam de todo o país. Muitas pessoas viam Gary não como um criminoso, mas como um pai que fez o que qualquer pai faria para proteger seu filho. "Eu teria feito a mesma coisa", era um comentário comum. Por outro lado, autoridades legais e alguns grupos da sociedade civil expressavam preocupação com a ideia de justiça vigilante. O argumento era claro: se todos decidissem fazer justiça com as próprias mãos, o sistema legal perderia seu significado e a sociedade desceria ao caos. A mídia nacional cobriu extensivamente o caso. Gary Planchet se tornou uma figura polarizadora, herói para uns, perigoso para outros. O debate se estendia para questões mais amplas, a eficácia do sistema de justiça criminal, especialmente em casos de abuso infantil, e os limites da compreensão humana diante de crimes hediondos. Psicólogos e sociólogos pesaram no debate. Alguns argumentavam que a reação de Gary era compreensível do ponto de vista psicológico, um pai traumatizado reagindo ao trauma de seu filho. Outros alertavam para os perigos de normalizar a vingança pessoal. Gary Planchet foi acusado de homicídio em segundo grau. Seu julgamento se tornou um dos mais acompanhados da Louisiana naquela década. A defesa de Gary foi construída em torno de duas estratégias principais. Primeiro, o estado emocional extremo em que se encontrava. Segundo, o argumento de que ele havia poupado o sistema judicial de um julgamento longo e traumático para seu filho. O advogado de defesa argumentou que Gary havia agido sob extrema provocação emocional e que qualquer pai na mesma situação poderia ter reagido de forma similar. Testemunhas descreveram Gary como um homem pacífico que nunca havia demonstrado tendências violentas. A promotoria, por sua vez, manteve que, independentemente das circunstâncias emocionais, Gary havia cometido um crime premeditado. Eles argumentaram que ele teve tempo suficiente para planejar o ato e que escolheu a vingança ao invés de confiar no sistema legal. Em novembro de 1984, Gary Planchet foi condenado por homicídio culposo, uma acusação menor que homicídio em segundo grau. Sua sentença foi surpreendentemente leve: 7 anos de prisão com suspensão condicional, 5 anos de liberdade condicional e 300 horas de serviço comunitário. Essencialmente, Gary não passou um único dia na prisão pelo assassinato de Jeff Doucet. O juiz considerou que Gary não representava perigo para a sociedade e que já havia sofrido o suficiente. As consequências do caso Gary Planchet se estenderam muito além do tribunal. Para a família Planchet, os anos seguintes foram de tentativa de reconstrução. Jody, agora adulto, falou publicamente sobre o caso décadas depois, expressando sentimentos complexos sobre as ações de seu pai. Ele compreende a motivação, mas também carrega o peso de saber que um homem morreu por sua causa.
O caso influenciou discussões sobre políticas de segurança para vítimas de crimes sexuais. A exposição midiática dos detalhes do retorno de Doucet foi criticada como irresponsável e potencialmente perigosa. Academicamente, o caso Gary Planchet se tornou um estudo clássico em cursos de direito criminal, ética e psicologia forense. É usado para discutir os limites da compreensão legal para atos cometidos sob extrema pressão emocional. Para Gary Planchet, os anos restantes de sua vida foram marcados pela constante atenção pública. Ele morreu em 2014, aos 68 anos, ainda dividindo opiniões sobre suas ações naquele dia de março de 1984. E você, o que faria no lugar de Gary Planchet? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.